Dia, tudo bem? Bom dia para você que está nessa sexta-feira, primeira semana de janeiro de 2023. Aqui comigo. Você que está chegando agora, você que vai entrar ao vivo, você que vai assistir depois. Seja bem-vindo ao papo que eu estou trazendo para você às 8h30 da manhã, aqui no Instagram. Tá bem? Hoje eu vou falar com você sobre... Será que você é um TDAH contador de histórias? Você fica contando historinhas? Vamos ver, vamos descobrir. Eu sou Lenisa Lucena, eu ajudo adultos com TDAH a superarem a procrastinação em 4 semanas. Então, se você procrastina ou se você se identifica como um TDAH, esse conteúdo aqui é pra você. Então, fica comigo, tá bem? Bom dia, Mário Cândido, Roberta Serbin, Paulen, tudo bem? Tudo bem, espero que sim. Mário, você dormiu, Mário? Me conta se você conseguiu dormir. Gislaine. Então vamos lá. Molhei tudo aqui. Você vai começar a ver aí alguns tipos de TDAH que eu vou trazer, né? Ontem no Hiperfocando eu dei uma leve introduzida no tipo bombeiro, né? Tem TDAH astronauta e assim por diante. E hoje eu vou falar com você do tipo de TDAH que é o contador de histórias, tá? São perfis comportamentais dentro do TDAH, tá bem? E o contador de histórias é muito clássico, que é aquela pessoa que vive dando justificativa, que sempre tem uma historinha para contar para justificar algo que não fez, que é prolixo. Se você não sabe o que é prolixidade, é uma pessoa que dá voltas ao mundo e não tem objetividade, ou seja, não chega no objetivo da fala, ou que começa a falar uma coisa, se perde num caminho, perde a objetividade, se esquece que ia falar. O que eu ia falar mesmo com você? Aí começa a contar uma outra história nada a ver, entendeu? Que bom, Mário, que você conseguiu dormir, que bacana. E sabe o que é interessante? Essa mesma pessoa que é prolixa, né? Que tem dificuldade de chegar na objetividade ou que vive se justificando por aí, tem uma impaciência gigantesca para lidar com pessoas prolixas, pessoas com falta de objetividade. Tipo, então eu posso ser prolixo, ter falta de objetividade, né? Mas você não. Né? Você tem que ser objetivo comigo, tem que ir direto ao ponto, porque eu não tenho tempo. Já parou pra pensar? Interessante, né? Quem aqui se identifica como uma pessoa que tem pouca objetividade, ou seja, dá muitas voltas pra conseguir chegar naquilo que gostaria de dizer inicialmente? Quem tem dificuldade de se comunicar aqui? Que tem falta de objetividade e que costuma contar muita história nesse sentido, né? Dá voltas ao mundo, explica cada detalhe. Vou dar um exemplo. Eu tô aqui falando com você sobre cafezinho. Isso me fez lembrar, né? Tipo, você me perguntou aonde eu comprei minha xícara, certo? Aí eu comprei a xícara numa viagem. Nossa, mas essa viagem, deixa eu te contar. Porque foi uma aventura, o carro quebrou, e tava chovendo, tinha uma neblina, e eu passei a loja, aí fui, caminhei, corri, mas isso me fez lembrar da praia. Nossa, como eu tava precisando de férias. Lenisa, eu te perguntei onde você comprou a xícara. É mesmo, foi no quiosque, lá na estrada, voltando da praia. Entenderam? Como que é a vida de um prolixo? E é muito comum isso no TDAH, já que a gente não tem essa autorregulação emocional, os pensamentos vão e vêm, a bel prazer, né? Vamos falar assim. Existe muito pensamento intrusivo na jogada. O que é o pensamento intrusivo? Você me perguntou da xícara, e aí eu fui começando a fazer várias associações que me sequestraram do objetivo que era te responder aonde eu comprei a xícara. O pensamento intrusivo eu tô falando com você, e aí de repente me vem um pensamento assim: eu tenho que responder o Mário Cândido,
que me mandou mensagem e eu não respondi ele. Trava tudo, para tudo que eu tô falando com você, começo a falar, ai meu Deus do céu, eu tenho que falar com o Mário Cândido. Interrompo você no meio do caminho, na sua fala, pode ser que isso aconteça, só pra eu registrar que eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido e aí eu paralisei. Esse é um tipo de pensamento intrusivo bem agressivo, tá? Mas o pensamento intrusivo ele pode ser mais sutil, ele pode ser só assim, uma lembrança de algo, você consegue segurar a onda, não falar, mas você já se perdeu, você já não sabe mais o que aquela pessoa tá falando com você. Entendeu? E aí você fala assim, por favor, não me pergunte nada. Tomare que ela não me pergunte nada. É só sorrir e acenar. Sorria e acene, né? Não importa o que ela tá falando. Olha só que coisa desrespeitosa. E o TDAH faz muito isso. Principalmente TDAH que tem o DPAC, né? Transtorno de Processamento Auditivo Central. Se você não sabe o que é isso, vai lá no meu YouTube, Lenisa Lucena, e tem uma live do Hiperfocando que eu falei sobre isso. Que é, você é o último a entender a piada, essa é a chamada da live, que fala sobre o DPAC. Eu não vou explicar o que é, porque você pode ir lá depois assistir. Então, o que acontece? Olha só que interessante. Eu faço isso sempre, não sei se você já reparou aqui na nossa conversa. Eu começo a falar de um assunto, dou a volta ao mundo, mas eu volto nele. Eu faço várias correlações e eu volto nele. Eu falo que eu costuro as informações ao final. Isso acontece muito comigo. Porque, por exemplo, agora eu já falei de um tema que fugiu um pouco do assunto. Entendeu? Só tô te mostrando que, apesar de ter fugido do assunto, eu voltei pra questão. Entendeu? O TDAH, que é prolixo e objetivo, ele não volta pra questão. Quer dizer, que ele é prolixo, não é objetivo, ele não volta pra questão. Normalmente ele fala, do que eu tava falando mesmo? O que você queria saber mesmo? Entendeu? Então, é um treinamento. Eu já fui muito prolixa. E às vezes eu ainda sou, claro. Então, o treinamento aqui é dar a volta e voltar pra questão. Mais uma vez, eu deixo aberto aqui o convite. Se alguém quiser, alguém topar, vir ao vivo aqui comigo pra gente bater um papo sobre o tipo de TDAH que conta a historinha, tô te convidando. Você que tá aqui assistindo comigo, só tem 3 pessoas aqui, eu acho, vivo 4, não sei ainda, tá cedo, né? Sexta-feira. Então, alguém aí topa vir conversar comigo aqui ao vivo? Tô aqui, ó. Acene para mim ou diga eu topo, que aí eu te chamo. Deixa eu tirar minha pulseira aqui. Eu vou dar um tempinho pra você pensar. Porque assim, a dica é, não pensa muito não. Só fala, eu topo. Porque a conversa aqui, ela sempre olha só. Enriquecedora. Consegui. Obrigada. Eu vou contar até 3. Se ninguém se pronunciar, eu vou seguir aqui com a linha de raciocínio. Tá bem? 1, 2, 3. Acabou o tempo. Então, gente, o que é o TDAH contador de historinhas da íntegra? Existem vários tipos que você conhece, de repente você é um deles. Sabe aquela história que todo mundo fala, que você vive usando o TDAH? Ah, eu topo sempre, né, Mário? Meu parceiro. Então, vou chamar você. Vou chamar. Bom dia, Mário Cândido. Você tá no escurinho do cinema. Não. Tô no quarto. Olha quem tá aqui comigo. Olha, gente. Olha, você viu? O Mário Cândido é um exemplo. Não importa se você tá maquiado, se você tomou banho, se você acordou ou dormiu. Deixa eu contar. O Mário ontem, ele simplesmente não dormiu à noite. Olha só. De pijama, na cama. Não importa, gente. Vamos fazer essa live. Eu topo participar. Ele não é uma alucinação. Ele só tá no escuro mesmo. Entendeu? Eu vou Então, na dose olha só. tirar ele, né? Acabou a E é eliminação? isso, gente. Quem aqui já acordou com o gatinho ou com o cachorrinho em cima? E você falou assim, não, vou dormir mais um pouquinho. Por quê? Tadinho do cachorro. Esse é um belo exemplo do TDAH contador de histórias. Olha o outro no pé. Olha que coisa mais gostosa, gente. É isso. O contador de histórias é assim.
olha, eu tinha que ir pra academia de manhã, eu tinha que correr, né, Mário Cândido? É. Eu tinha que correr, mas o meu gatinho, o meu cachorro, subiu em cima de mim. E aí eu fiquei com dó de tirar ele, tadinho. Olha lá a cara de amassado do outro. Gente, já viu da vida, a pessoa não escovou o dente ainda. Vai vendo? Não, eu queria participar da live, mas olha, eu não tinha saído da cama. Sabe o que acontece? A pessoa ela vai perdendo oportunidades na vida, né, Mário? Verdade. Porque tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo alinhado com as estrelas, né? E não é assim. A vida acontece. Tipo, eu convidei várias pessoas. E de repente aqui né, nessa conversa, ela poderia ter tido a oportunidade de falar comigo, tirar, né, ideia. Não, mas não, é porque eu não estou adequado, porque eu tô, não sei o que eu vou dizer para ela, vai que, oh, vou passar vergonha. Oportunidade bate na porta o tempo todo. E o Instagram tem filtros, fica a dica. Vou colocar um filtro bonito aqui. Brincando, tô brincando, brincando. E o contador de historinhas é o cara que vive dando justificativas. É a pessoa que nunca tá pronta. Sim. É, tipo, tem um livro para lançar, mas não ficou bom. Acho que não tá legal. Eu queria fazer uma dieta, mas eu tô esperando o aniversário do meu filho. Depois do aniversário do meu filho, eu vou começar, porque você sabe, né? Olha, uma vez aconteceu comigo, blá 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 blá. Então, assim, quem participa comigo da Academia da Emoção, e eu faço esse processo, né, Mário? Mário sabe, ele tá lá. O último treinamento que a gente fez foi sobre o workshop de metas. E aí, era ao vivo, né? As pessoas participavam, eu convidei gente para participar, para fazer. E aí, então, mas veja bem, para realizar essa meta, tenho que resolver isso, e eu não sei se vai ser possível, porque eu falei sem historinhas. Não, porque uma vez em Itapopoca do Oeste aconteceu que. Eu falei, não, sem historinhas. A pessoa quer me matar. Por quê? Porque são as armas que ela tem para não se comprometer. O TDAH contador de historinhas é o TDAH. E assim, todo mundo tem isso, mas eu tô falando dentro do nosso perfil de TDAH, tá bom? E Mário, não sei se você acompanhou do começo, né? Ontem, lembra que eu falei do TDAH bombeiro? Que só fica apagando incêndio, mas eu não É, consigo lembrar o isso mesmo. Na significado. próxima sexta-feira, eu vou falar sobre o outro tipo de TDAH, que é o TDAH bombeiro. Né? Hoje é do contador de historinhas. Então, toda sexta-feira, eu vou trazer Ah, aqui os lembrei. tipos de TDAH, tipo o astronauta. Vive Vou no falar mundo só da assim, lua. um resumo. Vive no mundo da lua, tipo, nunca tá presente, tá ali. Oi, né? Quem é você? Onde eu tô? O que que eu me alimento? Que dia é hoje? Problema? Oi? Era hoje? Para entregar o relatório? Jura? Esse é o astronauta. Outro tipo é o corredor. Só tá passando. Ele só tá passando. Oi, gente, e vai embora. Ele não tá presente em nada. Ele tá sempre com pressa, nunca tem tempo para nada, ele só tá passando. É o que vai, ele é o socialmente que tem que ser aceito, e aí ele vai em festas, né? Quando você tá correndo, você para e fica assim, ó. Oi, tá, você Eu conversa só faço 5 minutos, assim, né? O depois Mário é corredor. Você para 5 minutos, deixa eu ir, eu tenho uma justificativa, porque eu tô com pressa, eu tenho que correr. Para onde eu não sei, mas eu tenho que ir, não é verdade? Tô indo, só tem que ir, não posso parar. O corredor é isso. Ele ele tem 3 festas no mesmo dia. Aí ele passa um pouquinho em cada. E ele não fica em nenhuma para se aprofundar. O corredor é o cara que não se aprofunda em nada. Entenderam? Ele só tá passando. É aquele cara somebody love, que não se compromete com nada, que fica sempre em cima do muro. Esse é o corredor. Tem uma galera aí que vai se identificar. E eu tenho contador de história, bombeiro, astronauta, corredor. E aí, vai ter mais por aí, a gente chega lá. Mas são os perfis base, né, de personalidade dentro do TDAH e que a gente pode variar, mas a pessoa que tem esse perfil, ela vai ficar mais em um. Você acha que você se combina mais com qual, Mari? então, é curioso, porque você falando, parece que eu sou uma mescla de todos. Mas o que eu posso ser mais, eu não tenho consciência agora, não.
Talvez eu seja um Astronauta. astronauta. Hã? É. Astronauta. E aí é lógico, vai ter momentos da sua vida que você vai ser o corredor, vai ter momentos na sua vida que você vai ser o contador de histórias, né? Vai ser, e assim por diante. E vai ser bombeiro. Tipo, eu tenho um roteiro para pagar não. Eu tenho aí um roteiro para fazer e tal. Então, meu Deus, né? E agora? Você começa a apagar incêndio, tem a crise. E olha que interessante. Crises do TDAH. Olha só, quando você está numa determinada crise, você vai estar num tipo de TDAH. Tipo, ó, eu estou na crise de hiperatividade, eu sou o corredor. Entendeu? Ah, eu tô na crise de ausência. Astronauta. Total. Total astronauta. É bem legal a gente entender essa analogia, assim, e até mesmo para trazer o lúdico dos relacionamentos. Tipo, hoje eu sou TDAH bombeiro, eu queria te dizer, toma cuidado. Se eu ver o seu incêndio, inclusive, eu vou apagar, porque um bombeiro tem o dever de apagar o incêndio dos outros. E é o TDAH que, inclusive, ele não resiste em lidar com os próprios problemas. Ele precisa pegar o problema dos outros. Entendeu? Sim. É, porque às É vezes isso ele acha aí. que ele consegue resolver o do outro e para de focar no seu, né? Exatamente. Porque é o bombeiro. Ah, o dever me chamou. Aí ele, depois que ele apaga os incêndios, ele se torna qual? Contador de história, porque no meu dia, eu não fiz hoje, eu não terminei o meu relatório, porque a minha colega de trabalho, olha só, ela precisou de mim. E não tinha como não ajudar ela. Aí entra no ar o contador de história. Mas sempre vai ter um perfil base da personalidade desse TDAH que pode mudar conforme a maturidade chegar. Porque existe o TDAH, desculpa, tem o perfil do realizador, do campeão, que é o TDAH que já se trabalhou, ele já se desenvolveu, ele já chegou lá, entendeu? Ele tem maturidade, ele pode passar até pelos outros perfis, mas ele vai ficar na maior parte do tempo no realizador, que está fluindo, a vida está acontecendo, que é onde todo mundo deseja estar, entendeu? Perfeito? O impulso. Então, é legal você, quando a gente traz essa parte lúdica para o nosso processo, a gente consegue, de repente, se perceber melhor no dia a dia. Tipo, rir da vida. Tipo, nossa, eu tô sendo bombeiro. Não posso ser bombeiro. Eu quero ser o A gente realizador. vai se observando, né? Entendendo, se vendo. É igual personagem. O ser humano, ele tende a aprender muito por metáforas. Por isso que a criança aprende muito com historinhas em quadrinhos, com contos. E é assim que a gente fixa, a gente traz analogias para a vida, com as metáforas, com os exemplos lúdicos. O cérebro, ele fixa muito essa imagem lúdica, as metáforas. Quando eu falo metáfora, gente, Joãozinho e o pé de feijão, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho. Eu acho muito legal esses desenhos novos que acontecem. Tipo, Shrek. Esses dias eu estava assistindo Shrek com meu filho. E aí, não sei se é esse desenho mesmo, não lembro. Aí eles falavam da história, tipo, da Chapeuzinho Vermelho. Ah, saquei. É a história de um homem que come. Tipo assim, era. é, Se você vê as histórias infantis, elas são sinistras. Elas são sinistras, são terríveis, são aterrorizantes. Inclusive, eu tenho em casa um livro assim, ó, de contos que minha mãe contava para mim, para os meus irmãos, e eu resgatei ele esses dias para ler pro meu filho. Eu não consegui. Era aterrorizante. Aquelas imagens horríveis. Eu falei, gente, ainda bem que a gente repaginou os nossos contos. Agora tá mais suave, não tá tão. Tipo o lobo que come a vovozinha, aí o caçador vai lá com uma arma, tira nele, come a vovozinha, chapeuzinho tá lá na barriga, atira, corta a barriga, o lobo tá lá morto. Entendeu? E o que tá por trás disso? Não fale com estranhos, é perigoso, né? Quem é o lobo mau da sua vida? Olha, o lobo mau, ele é sedutor. Então não vá. Se alguém te oferecer um doce, criança, não vai com ele, porque você pode se dar mal. Mas ó, a literalidade da história, come a vovozinha.
abuso, né? Essas coisas todas. Mas para as crianças conseguirem entender, era isso. Mas se você analisar friamente o que está por trás de cada história, é aterrorizante. É educar na base do medo, né, professora? A gente foi muito educado na base do medo, né? A vida toda. Exatamente. E hoje a gente está numa era de escolhas. Muito bem. Eu vou pegar os contos infantis, então, pra gente. Você que é ator, né, Mário? Você interpreta muito, né? A gente conversou sobre o aspecto de você entrar no lúdico, né? Você trazer isso, e você vai, você mesmo disse, quando eu começo a brincar com a minha sobrinha ou com uma criança, peraí, eu tenho que parar, é difícil eu sair quando eu entro, É, né? Ali no processo lúdico. parece que eu acesso o meu lado criança, de quando eu era criança. É muito curioso isso. E é maravilhoso, isso Chegou outra é vez. algo que você nunca pode. Ó, que Tem graça. três aqui. Olha o jeito que olha apaixonado. Olha. Ai. A gente tem certeza que não são ursinhos de pelúcia? Não! Eles deixam você dormir? Eles ficam bonzinhos? Ficam. Eu comprei os três, hein? Ó, um era pro meu pai e os dois são para mim, para minha esposa. Viu? Eles são Quem bonzinhos. gosta, gosta. Quem Né? gosta, gosta. É isso. Quem gosta, gosta. Eu adoro, né? Mas dá trabalho, gente. Dá trabalho. Não façam isso em casa, Responsabilidade. crianças. Dá trabalho. Você tem que ser comprometimento, né? Ser adulto para isso. Ó, deixa eu aproveitar e falar aqui, ó. Meire. Tudo bem, Meire? Fujo dos meus. Também sou bombeiro, ó. Ela disse que ela tô achando que eu sou corredor. Ela falou, ixi. Mas olha só que interessante. Sou bombeiro, fujo dos meus. Bombeiro não foge. Ah, tá. Eu entendi o que ela falou. Ela sai apagando o incêndio dos outros, mas não apaga o próprio. Faz sentido, Meire. Rodrigo, tudo bem? Quanto tempo? Alda, bom dia, Alda, tudo bem? Quem é aqui? Vai falando, qual é o tipo que você se identifica? Eu não sei se você escutou tudo, mas se você quiser escrever aqui contribuindo. Então, É, voltando, como que a gente aprende? A gente aprende por metáfora e contando historinhas. O que a gente tem desde que a gente se conhece por gente? Se eu der uma boa justificativa para minha mãe, eu não apanho. Ela não brinca comigo. Ela entende. Entendeu? Então eu preciso contar historinha. Eu lembro um dia que eu jogava basquete no meu ginásio. Falava ginásio, né? Que é lá até o quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, sabe? Enfim. E eu simplesmente queria jogar mais. E já estava anoitecendo, eu tinha hora para chegar em casa. Olha lá, teus filhos. Olha teus filhos brigando. chegou gente aqui, eles começam. Gracinha. E aí, e aí o seguinte, eu quebrei o meu relógio. Eu precisava de uma boa história para minha mãe não brigar comigo. Eu simplesmente, eu não sei como, eu tirei a pilha, não tirei, não quebrei, eu tirei a pilha do meu relógio. Ai, mãe, olha só, claro que o relógio. Anoiteceu, né? Tipo, você não sabe que oração, bonita? Não, não, mas olha, mãe, não tinha relógio. Fiquei pensando, né? A minha criatividade eu coloquei para jogo. Então, eu vou jogar mais um pouquinho, e eu chego em casa e eu falo que quebrou o relógio, entendeu? Sim. E assim foi. Aí eu cheguei e falei, ela brigou comigo, mas não me deixou de castigo, não tive, assim, porque eu cheguei assim, desesperada, vendo, passava um buraquinho, passava um ventinho, um suspiro lá, né? Cheguei, mas olha, meu relógio. Falei, gente, eu nunca vou esquecer disso, porque eu fiquei pensando, como que eu vou resolver isso, né? Tem gente que finge que torceu o pé, né? Aí conta historinha. É isso. Pessoas que têm que justificar demais tudo, tá no perfil de contador de história. E é uma pessoa que tem muita dificuldade de ter autorresponsabilidade, comprometimento. E eu vou te falar, a maioria das pessoas que fazem isso não sabem que fazem. Não sabem. Até alguém chegar e falar assim, sem historinha, meu bem, vamos direto ao ponto, para de me enrolar. E é cansativo ser assim. Tanto para quem conta a historinha, quanto para quem se relaciona com alguém que conta a historinha. Então, se você é do tipo
que tá cansado de escutar do outro. Para de falar que o seu problema da vida é o TDAH. Para de usar o TDAH como muleta. Você esteja com o pezinho lá, tá bom? No contador de histórias. Que é o quê? Você precisa que o outro entenda você. E aí você sempre tem que lembrar o outro. Ah, é meu TDAH. Ah, é o meu TDAH. É o meu TDAH. Mas assim, chega um momento que você se perde nisso. E você começa realmente a querer que o outro passe a mão na sua cabeça. Tipo, eu não vou mudar. É o meu TDAH. Sendo que você tem que mudar. Por quê? Porque a vida adulta tá aí, você tem que se comprometer. E você tá se ferrando por errar nos mesmos lugares, cair nos mesmos buracos. O que você ganha com o outro passando a mão na sua cabeça e dizendo: ah, eu sou TDAH, não precisa mudar não, querido. Ô, professora, mas você vê, assim, eu tô num dilema, porque eu tô conhecendo sobre TDAH, e aí às vezes eu quero explicar para alguém o funcionamento, o porquê das coisas, e aí eu falo, não, peraí, mas eu tô dando desculpas, né? Eu tô contando história. Então, é um... Olha só, eu tenho uma vantagem. Eu não sei explicar. Eu vou te explicar. A minha vontade de contar para as pessoas, para eu explicar para as pessoas sobre TDAH era tão grande que eu me especializei nisso. Criei um canal no YouTube e tô aqui até hoje falando disso. Então, assim, as fases de descoberta do TDAH passa por essa fase, que é o doutrinador. Gostei, tem esse tipo. Eu vou acrescentar na minha listinha. O doutrinador é aquele assim, amém, amém. Tipo assim, eu quero doutrinar as pessoas, eu quero educar as pessoas à minha volta para lidar com o TDAH. Eu preciso ensinar o maior número possível de pessoas sobre TDAH. Eu tenho que chacoalhar as pessoas. Acorde, você tem TDAH. Vizinha, deixa eu te contar, o seu filho tem TDAH. Né? Tipo, você tem TDAH. E sai na rua procurando. Eu preciso te converter, meu irmão. Deixa eu te contar. A tua vida tá perdida, mas o Jesus TDAH tá chegando aqui para te iluminar e te salvar das trevas. Melhorar sua qualidade de vida, porque eu não quero que você seja como eu fui, eu quero que você ganhe a vida. Né? É o doutrinador. Beleza. E aí, olha só, uma coisa é você explicar para o outro sobre o TDAH quando o outro tem interesse de saber. O outro te pediu, o outro quer saber. Você pediu permissão para o outro. Tipo, olha, eu percebo que a nossa relação não vai bem. A nossa relação não vai bem. Então, eu preciso saber. Você quer saber como que funciona o TDAH? Você quer saber? Olha, isso aqui que está acontecendo tem a ver com o TDAH. Acho que seria interessante eu te falar sobre. Você quer ouvir sobre? Você quer entender? Eu descobri recentemente tal coisa. Olha, eu descobri, olha só que interessante. Eu descobri que aquilo que eu sempre faço e te irrita tem a ver com o TDAH. Dá para ajustar, mas eu estou tentando entender isso ainda. Posso dividir com você a minha descoberta? Legal, pode falar. Aí você está relatando para ela, você está verbalizando a sua descoberta. Você não está convertendo a outra pessoa. Você não está justificando. Você tá lá, e é por isso que eu faço isso. Agora, eu estou tentando entender como eu vou resolver isso. Eu ainda não entendi. Então pode ser que eu continue fazendo por mais um tempo. Mas agora eu já sei o porquê. Entendeu? É a fase do consciente incompetente, né? Que começa a ser consciente. Exatamente, ó. A Nandá escreveu aqui. Típico de quem descobriu o TDAH há menos de 12 meses. Hoje em dia, eu só dou risada, eu sorrio. Assumo a bronca e deixo passar. Porque no fim das contas, ninguém está nem aí se você tem um transtorno ou não. Perfeito, Nandá. É isso aí. Mas quando a gente descobre, cara, a gente quer doutrinador. Vem cá, irmão, que eu vou te converter. Vai dar tudo certo. E é justamente por isso que na Academia da Emoção a gente tem um projeto de volta pro trilho. Que o Mário acabou de fazer parte, né? Você agora é um padrinho. Ó, Hoje, 5 horas da tarde, vou te chamar para explicar os detalhes. Isso, você é um padrinho da Academia da Emoção. Que é o quê?
você é um TDAH que se trata, você já subiu de nível na escala TDAH Hitler, né? Hitler, sei lá o quê. E aí, e aí você vai fazer o quê agora? Os novos integrantes que começam na Academia da Emoção, esses que descobriram o TDAH, estão tentando entender, eles vão ser cuidados por você. Então você vai ter lá 5 afiliados, 4, sei lá quantos afiliados, que você vai se relacionar durante 30 dias. E aí você tem a oportunidade, sabe, toda essa sua necessidade de contar para as pessoas sobre o TDAH, de ajudar as pessoas. Tipo assim, irmão, vem aqui que eu vou te converter, sabe isso? Você vai poder utilizar com aqueles que querem efetivamente lidar com isso. Então você está tendo a autorização de se relacionar com o TDAH. Então, o TDAH cuidando de TDAH, um TDAH que já evoluiu, então está na jornada, né? Está no caminho, e TDAH que quer evoluir. Então você chega, bem aqui, pega na mãozinha, vamos lá junto? Vamos desistir, não? Entende? E aí você consegue soltar o que está represado, que é a sua necessidade de ajudar o próximo, porque o TDAH tem isso, né? Que é o bom samaritano. Ai, tem tantos tipos, eu adoro. É isso, gente. O contador de histórias nada mais é do que uma pessoa, e assim, justifico, e Nandá, que está aqui comigo, Nandá, conta aí, quantas vezes eu te falei, para que contar a história? E assim, e a gente inventa que é o quê? Eu tenho um problema, eu tenho um colega de trabalho que eu tive um problema, que não sei o que lá, e aí você começa a romantizar o problema. Aí você começa a problematizar ele. Você começa a criar, tipo, porque eu tô vendo que ele tá me olhando estranho, porque ele falou com a colega, que não sei o que lá. Peraí, para de contar historinha. Para de se vitimizar. Como eu resolvo isso? Como eu escolho agir diante disso? Entendeu? Se é, Adianta. Vai se eu adiantar tenho contar historinha. resposta, se eu não tenho resposta, então deixa acontecer, né? E E detalhe, existem coisas, né, Mário, que só eu, você, a Nandá, a Inês, a Renata, etc, etc, vão conseguir resolver. Ninguém vai fazer por mim. O que vai adiantar eu ficar perguntando o que você acha que eu tenho que fazer? Ah, mas o que você acha? Mas olha, e para cada pessoa que você vai pedir opinião, você conta uma história. Que vai te favorecer no final. A história, a versão da história que a gente conta para aquela pessoa é direcionada para que ela nos dê a resposta que a gente quer ouvir. E aí a pessoa dá a opinião dela e no final a gente faz o quê? O que a gente quer no final. A gente discute, discute, discute e no final a gente faz aquilo que a gente quer. Que a gente queria já desde o começo. Entenderam? Como que contar a historinha não é saudável. Até mesmo, muitas vezes, para o terapeuta. Porém, às vezes é importante você verbalizar para você se ouvir. Que é o exemplo que eu disse. Esposa, eu descobri que eu faço isso e tem a ver com o TDAH. Essa verbalização é fantástica. Por quê? Porque você se escuta. Agora, a partir do momento que você começa a contar para 5 pessoas, tem algo errado. Você está de repente, se vitimizando. Olha como eu sofria. Minha vida é muito difícil, porque eu tenho TDAH. Oh, pobre de mim. E não deixa de ser uma justificativa para as pessoas te compreenderem e passarem mão na sua cabeça. Tem sentido? Para você, Mari, para vocês que estão do outro lado? é delicado porque às vezes a gente quer falar para as pessoas mais próximas o conteúdo do livro, por exemplo, que eu acho tão rico. E aí eu fico sempre pensando e ainda não falei o conteúdo porque eu acho que eu vou me vitimizar, né? E às vezes eu falo, eu quero E assim, mostrar a melhora, né? Em vez de falar. exato. E a melhora, ela não pode ser mostrada. Ela tem que ser percebida. Então, é uma coisa que eu sempre falo. A gente, quando está evoluindo, e a gente sabe que está evoluindo, e você, Mário, está evoluindo muito, a gente espera que quem está à nossa volta bata palma pra gente, aplausa, olha, você tá incrível, e fique dando feedback. Então, assim, não vai rolar. Raros casos vão rolar isso. Entende? Por quê? Porque tem que ser muito, muito, muito expressivo e ainda assim, o perfil das pessoas que se relacionam com você tem que ser de pessoas que dão feedback positivo.
Senão elas não vão te dar, apesar de perceber. Você tem que perceber a sua melhora e você tem que bater palma para você. Você tem que ver o quanto você cresceu por você. E aí começa a sair da história, de contar a historinha. Porém, Mário, é importante você ter um núcleo. Que núcleo é esse? Academia da Emoção, ou pessoas que você se relaciona e que tenham TDAH também, ou pessoas que você tem abertura de falar. Porque é importante você verbalizar. E é por isso que a gente tem nosso grupo lá, lá no WhatsApp. Você pode escrever, inclusive, lá, e-mails, a telinha que tá aqui. Gente, eu li um livro hoje e eu vi essa parte aqui, manda foto. E eu entendi que eu faço isso. Ah, vai ter umas 20 pessoas também, Mário! Essa é a nossa rede de apoio. Porque a gente não vai encontrar isso facilmente no nosso dia a dia. As pessoas vão cortar a gente. E esse processo, como a Nanda falou, que antes ela queria doutrinar as pessoas e hoje ela só dá risada, é um processo de aprendizado. Então, no começo, quando a gente se descobre TDAH, a gente tem necessidade de falar para o mundo. Entendeu? Aqui, ó. Até ser assim, entendido, porque, por exemplo, a minha família, eles não conseguem entender o porquê do meu insucesso, por exemplo, profissional e no momento, né? Você consegue entender? Hã? Você consegue entender? Cada vez mais agora, né? Com a leitura, entrando, conhecendo o universo. Mas você concorda que se para você que vive os paranauê do TDAH, você que vive o processo, é difícil de compreender? Imagina para as pessoas que se relacionam com você para alcançar essa informação. Uma das coisas que eu falo no livro é assim, conte para os outros o seu TDAH quando você estiver bem resolvido com ele. Entendeu? Não estou falando que é proibido falar, mas não se frustre com a reação do outro. É só isso. Pode falar. Porque a gente se sente muito solitário, né? Extremamente solitário. Mas é a vida, né? Tô no processo. Por isso, da rede de apoio. Eu falo, o TDAH é um transtorno solitário. Você vive acreditando que ninguém vai ser capaz de te compreender. Aí você vê a Nandá fazendo esse comentário aqui, e é assim, gente. A gente continua sentindo que o mundo está conspirando contra a gente. Eu tô sozinha. Porém, é importante treinar a mente para perceber o ciclo e sair da rodinha do hamster. Que é o que eu falo no livro, né, Mari? Que é o seu ciclo da ilusão. Tipo, peraí, isso não é real. Deixa eu assumir a responsabilidade da minha vida e esperar que o mundo me atenda. Eu não posso. Eu tenho que escolher ou não. Ou eu faço parte do mundo ou não. Né? E não é que eu tenho que me adequar ao mundo, não é isso. Mas eu preciso aprender a lidar com o mundo de maneira mais suave possível. E menos guerra. Fechou? Nesse processo eu já tô atrasada. Tá. Não, mas desse processo, a guerra é com a gente, né? Eu tenho muito raiva de mim mesmo, mas é a vida. Tô aprendendo. Mário, se te serve de consolo, eu tinha muita raiva de mim. E eu me autopunia muito. Tipo, eu fazia várias M's. Bebia. Chegava, tipo assim, eu não ia trabalhar, acontecia. Tipo, ficava inventando qual vai ser a história que eu vou falar que eu cheguei atrasada no trabalho, porque tirar a pilha do relógio não vai mais funcionar, né? Deixa eu pensar qual que vai ser. Tipo, não ir pra academia, não me alimentar direito, não me cuidar. Tipo, não ter continuidade nas coisas. Tudo isso é autossabotagem. Era uma forma de me punir da raiva que eu tinha de mim. Entendeu? E assim, eu melhorei anos-luz. Hoje, quando eu me percebo com raiva interior, eu olho para ela e resolvo. Porque a gente só resolve a raiva quando a gente chega na raiz do problema, encara, lida. Muda o que precisa mudar. Eu não tenho raiva, lógico que eu tenho. Mas hoje é rara. Raramente ela vem. E quando ela vem, é um negócio que possui a gente, né? Vem uma ansiedade, vem uma inquietude, vem nada tá bom, vem um inconformismo, vem... tipo, aí você começa a extravasar essa raiva. É raiva do planeta, da casa, da mãe. Aí transborda. Não, peraí. Vamos voltar para a origem da questão. Vamos voltar para esse gatilho aqui que rolou isso.
Deixa eu resolver. Aí quando você resolve, e aí você aceita o que você não está aceitando, passa. Tudo tem a ver com aceitação. Está no caminho, Mário. Já melhorou muito. É isso que a gente tem que reconhecer. Né? Então você está de parabéns. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui comigo, ao vivo, independente da sua cara amassada. Adorei. Tá? Sempre. Que seja, eu disse isso no início do ano, que seja um 2023 sem máscaras, né? E hoje eu estou usando um filtro do Instagram. Fica a Ah, dica. Tá? bonita. Sem, sem filtros. Então, gente, o próximo vai ser sem filtro. É mentira. Pegar na quem? Eu sou mulher, me deixa, eu sou vaidosa. É isso aí. Ó, vou correr aqui. Minha paciente está me esperando, tá? Vou trabalhar. Deixe seu nome no perfil aqui do meu Instagram, o Mário já tá lá. Ele pode ser o seu padrinho. Olha só, gente. Deixa lá no perfil do Instagram o seu nome na lista de espera para você vir fazer parte da próxima turma que vai começar em fevereiro, da Academia da Emoção. Tá bom? Beijo. Tchau, Nanda. Tchau, Meire. Tchau, gente. Até segunda. Até.